No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E usando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, começou ainda a eles, falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Amém. Eu, meditando nessa passagem, aqui o Lucas, ele foi onde contou a história de Paulo, nas suas viagens que ele fez, algum momento de sua prisão. E Lucas, ele queria contar passo a passo sobre a vida de Paulo, porque onde Paulo chegava, muitos não davam valor para a sua pregação. Mas como foi falado a cada um de nós, todos nós temos a nossa história, a qual nós olhamos, não conseguimos enxergar, mas Deus, ele conhece. E Paulo, ele nunca se intimidou com isso. Paulo, por onde ele passava, ele pregava o evangelho, Deus fazia milagres. Só que Paulo, antes de passar pela cidade de Troade, que fala no versículo 20, no capítulo 20, Paulo, ele veio da cidade de Éfeso, onde ele ficou 3 anos pregando. E é interessante dizer que a cidade de Éfeso, quem for ler a passagem mesmo, vê que era uma igreja que ele alicerçou na palavra, onde o povo orava, onde o povo buscava, onde o povo tinha amor por todos. E nem todos os lugares que você vai pregar do evangelho ou em outras igrejas vai acontecer da mesma situação. Em cada lugar é uma maneira diferente. Mas Paulo, ele nunca desanimou. E na cidade de Éfeso existe um homem chamado Demétrios. Demétrios, ele cuidava do templo da deusa Diana. A deusa Diana era mais conhecida lá porque ela falava que ela realizava o milagre do povo. E Demétrios, aproveitando a oportunidade, ele vendia uma estátua e vendia uma estátua também do templo. E para você ver, né? Eu creio que, eu sempre falo, aonde chega a luz, as trevas ela tem que se afastar. E nesse exato momento, Demétrios, ele se invocou com Paulo. Por quê? Porque Paulo pregava do evangelho de Cristo, as pessoas não compravam o templo que ele vendia e nem da deusa Diana. E nisso começou uma grande perseguição contra a vida de Paulo. Mas Paulo, ele sempre foi orientado por Deus. Deus sempre instruiu Paulo para onde ele devia estar. Ninguém chegou no ouvido de Paulo, se você ler a passagem do capítulo 16 de Atos, ninguém chegou de Paulo e falou assim: ó Paulo, você vai ser preso. Não, Deus já vinha trabalhando em seu coração. E Paulo falou assim: opa, se Deus já está falando comigo, eu vou sair daqui. Mas Paulo, por pregar, se você também ler o capítulo 20, vai falar que ele ganhou muitas ofertas. Mas Paulo, ele não queria o dinheiro, ele queria o dinheiro para ajudar o povo. E o coração de Paulo voltou o quê? Vou voltar para Jerusalém, porque o povo lá é muito necessitado. Por mais que o povo conheça a palavra, o povo está passando fome, está passando necessidade. Então Paulo falou assim: eu vou para lá. Só que no meio do caminho, Deus tocou no seu coração para ele voltar para a cidade de Troade. No capítulo 16 também, se vocês tiverem tempo de ler, vai falar que Paulo, quando ele foi na cidade de Troade, ele ganhou uma pessoa para Cristo. E nisso foi 10 anos atrás dessa passagem acontecer. Paulo pregou para essa pessoa, onde a pessoa era idólatra. Deus transformou a vida dessa pessoa, e essa pessoa começou a pregar do evangelho de Deus em Troade. E aqui está falando o quê? Que na sinagoga há muito tempo, que seria igreja no templo. Só que aqui fala que o jovem caiu do terceiro andar. Então dá para se dizer que tinha muita gente nesse lugar. E Paulo, ele pensou: vou lá e vou ver meu amigo, e como que está a igreja? Como que está do jeito que eu preparei ele? Foi lá, visitou e chegou. Só que é interessante dizer aqui que Paulo, ele foi num lugar e tinha muita gente nessa sinagoga. Muita gente. E Paulo, ele aproveitou e falou assim: vou pregar sobre a ceia, porque a ceia quer dizer o quê? União, quer dizer fraternidade. E Paulo falou: esse é o meu momento certo. Mas aqui está dizendo aqui que Paulo, quando começou a pregar, aqui fala, tinha grandes luzes, mas luzes não é igual nos dias de hoje, né? Hoje temos fortes luzes. Lá era usada a lamparina.
E a lamparina para ela estar acesa é precisar do quê? Do azeite, né? Então, por ter muita gente, dá para se entender o quê? Que estava muito quente. Muito quente. E você vê, né, que usando hoje a igreja como está aquela benção, muitas das vezes tem pessoas que ainda estão desapercebidas. Quando Deus está começando a falar, o povo quer ir lá para fora. Quando Deus quer começar a trabalhar, o povo quer ir lá para fora. Mas por quê? Aqui como foi falado, né? Quando Deus começa a falar com a gente, é que nós ficamos mais atentos ao que Ele quer falar. E aqui está falando de um jovem chamado Eutico. Lucas, ele não diz a idade dele, né? Mas dá para se dizer que era um jovem. Eu creio também que ele era cristão. Porque se ele estava ali reunido, ele deve ter ouvido a palavra de Deus. Não é possível, não é verdade? Só que, para você ver, Paulo, um homem usado cheio do Espírito Santo. Aqui está dizendo que Paulo começou a pregar por volta de umas 6 horas. E ele pregou até meia-noite. Então, para você ver que nós estamos aqui reunidos, e muitas das vezes a pessoa fala assim, poxa, está tarde, eu tenho que ir para casa. É um culto de doutrina, o pessoal fala assim, nossa, não deu horário, o pastor não acabou, eu quero ir embora. Você vê que antigamente não tinha limite para a pregação, o povo gostava de ouvir o que Paulo queria dizer. E será que nos dias de hoje, qual tem sido o nosso coração para a palavra de Deus? Ou para as coisas de Deus? Porque muitas das vezes nós estamos aqui querendo fazer o quê? Tudo com pressa, tudo porque acabe logo. E Paulo, jamais, Paulo ele não demonstra que devemos fazer as coisas de Deus com excelência. Temos que falar de Deus aquilo que Ele quer para nossas vidas e para que as pessoas venham entender. E eu meditando, aqui fala que eu digo que ele subiu para uma janela. Creio que no meu coração porque ele estava muito quente e ele estava disperso. Eu não quero dizer que janela, você não pode ficar na janela, né? Porque Deus fala com Malaquias, né? Que aqueles que ofertar com alegria, dizimar com gratidão, Ele abrirá a janela do céu. Só que também, muitas das vezes, a janela ela é um lugar de uma pessoa ser visto melhor. Quando nós fazemos uma brincadeira, nós estamos conversando, chega uma outra pessoa e fala assim, você chegou agora e quer ficar na janela? E é uma verdade que acontece. Só que o problema não está em nós ficar na janela. Só por ter muita gente dentro daquele culto que Paulo estava fazendo, também tinha multidão lá fora, porque a multidão não conseguiu entrar. Só que a grande questão de Eutico estar na janela, ele estava preocupado com a coisa que acontecia lá dentro e com a coisa que acontecia lá fora. Então, o que dá para entender hoje, trazendo no dia de hoje jovens, adolescentes, porque muitas das vezes o jovem não consegue, muitas das vezes, ficar na igreja, porque ele fica disperso, porque Deus sempre quer falar com ele, mas muitas das vezes o jovem ele se preocupa com a coisa de lá de fora e com a coisa de dentro da casa de Deus. Isso é uma verdade que acontece, nós somos jovens. Só que o que chamou a atenção de Eutico foi mais as coisas de fora, o barulho. E para você ver, então, se ele ficou desapercebido, foi porque ele deu mais atenção do lado de fora, onde não estava Deus. Mas aí vem a grande pergunta, por que ele caiu do terceiro andar? Eutico. Porque muitas vezes nós estamos no culto, alguém está pregando e fala assim, nossa, que sono, meu. Dá para ver esse irmão pregando ou não. Dá vontade de dormir. Mas quando a pessoa fala isso é porque a pessoa está dispersa. Ela não está dando a importância que Deus está falando. Deus ele usa a vida do pastor, a vida de cada um de nós através da palavra. Mas as pessoas estão dispersas porque elas estão procurando o barulho lá de fora. Mas aqui está falando aqui que Eutico, ele dormiu. Ele dormiu, caiu. Então, o grande problema que eu falo de Eutico foi porque ele não estava dando ouvido à voz de Deus. Isso fez que ele se desprendesse da coisa que Paulo pregava. Só que ele caiu e morreu. E para você ver, o povo que estava lá do lado de fora, ouvindo ele morrer, todo mundo se desesperou. Todo mundo se desesperou. Falou assim, morreu, tal, e aquela gritaria, aquela bagunça. Mas aqui que me chama a atenção, que aqui fala, porém, Paulo descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a alma dele nele está. Aí vem falando aqui. A grande intenção que eu tenho aqui de Paulo é porque hoje nós vemos muitas pessoas que congregam com a gente, adolescentes jovens fora da igreja, e querendo ou não, estão mortos espiritualmente. E como uma pessoa que já está morta espiritualmente vai levantar outra? Quem estava do lado de fora não estava espiritual, estava do seu lado carnal. Levantou, começou a esperar, ele está morto, agora acabou para eles. Louvado é o nome do Senhor. E você olha que Paulo, eu creio que Paulo viu aquele barulho e falou assim, Paulo, deixa eu ver o que está acontecendo, porque falou que Eutico morreu.
Mas aqui Paulo, por ter a sua posição, a sua postura, está falando, não, Paulo descendo. E nos dias de hoje, eu trago para a minha vida que eu creio que nós precisamos descer muitas das vezes para resgatar aqueles que estão perdidos lá de fora. Hoje, conversando com o irmão Fabiano na tela, na quinta-feira, sobre que a igreja mesmo, ela não está mais abraçando aqueles que estão se afastando. Muitas das vezes aquele pensamento, está na mão de Deus, Deus vai cuidar. Quantas pessoas estão lá mortas e nós não temos nem seguir as nossas mãos? Mas Paulo foi lá, abraçou e falou assim, calma, não vez por vez, a sua alma está nele. E ele ressuscitou. E nós mesmos temos esse poder de ressuscitar uma pessoa que está morta espiritualmente. Porque o Espírito Santo, ele sai em nossas vidas. Ele sai em nossas vidas. Mas aqui é bem dizer, que é uma verdade, que nós temos sempre que se atentar para nós não ficar desapercebido. Porque quando nós ficamos desapercebidos e fechamos nossos olhos espiritual, nós se perdemos. Eu até meditei também sobre Sansão. Sansão, desde a sua gestação, ele tinha um propósito na vida de Deus. E Sansão, ele era cheio do Espírito Santo. Mas ele, por situação dele, aconteceu igual eu tive. Ele fechou seus olhos espiritual. Aí ele falou para o meu pai, eu quero aquela mulher. Aí ele foi lá, desceu até a Gaza, conheceu Dalila. E de lá em diante a sua vida só teve decadência. E uma pessoa que se afasta de Deus, segue espiritualmente, não tem como você se prosperar. A sua vida sempre vai se decair. Alguns de nós que já se afastamos do caminho do Senhor, passamos por isso. Eu já fiquei cego espiritual e alguma coisa na minha vida teve decadência. Porque como Deus, ele pode te abençoar de uma tal maneira se você esqueceu dele? Se você fechou os seus olhos, se você morreu espiritualmente. Não é verdade? Mas o que eu quero deixar nessa noite aqui, que nós temos esse poder de buscar aqueles que estão perdidos lá fora. Porque você fica pensando, poxa, aquele irmão estava aqui com a gente hoje, não está mais. Mas você mesmo não teve nenhuma atitude de visitar ele. Você mesmo tem uma atitude de ligar para ele, de se importar com ele. Então eu creio que isso falta para nós, porque isso aqui serve de lição para cada um. Amém? Eu teria mais alguma coisa para falar, mas só que agora eu fico com mais vergonha, eu tive um bloqueio.